Mas, de uma forma geral, o animal, o cão, o gato, que são os dois focos que a gente trabalha mais, não só esses, ele vem suprir talvez uma carência atual que as pessoas estão passando. É muito comum, hoje em dia, pessoas morarem sozinhas, não querem compor uma família ou fazer um casamento, não querem ter filhos, então esse animal vem para suprir, entre aspas, essa situação. Não acho que é a única, mas às vezes coloca um carinho tão exacerbado em cima que quando o animal fica doente, essa pessoa, às vezes, não sou da área, Adoece mas pode junto, adoecer, né? ela vai surtar ali por um desequilíbrio emocional importante. Então, óbvio que é muito bom, é muito agradável ter um bicho por perto. Sim. Para quem trabalha com isso, é ótimo que a gente vai ter mais serviço, mais paciente para atender, mas acho que tem que ter um pouco de cautela, porque, no geral, a gente não pode simplesmente querer colocar um animal substituir uma pessoa. E, às vezes, a gente ouve isso de cliente que prefere estar com um animal do que uma pessoa. Compreensível, mas talvez não seja o mais coerente. Mas, de uma forma geral, nos últimos 10, 15 anos, tem se intensificado muito mais a proximidade de seres humanos com os animais. Cada vez mais a gente percebe que está aumentando o número desse vínculo afetivo. E isso aumenta uma cobrança para nós em relação a atendimento, ao que vai ser feito, ao diagnóstico daí para frente. Porque se eu estou com um animal, eu quero saber o que ele tem, eu quero tratar da melhor forma possível, então vai exigir do veterinário uma atualização, uma cobrança contínua. É verdade, eu não tinha parado para pensar nesse ponto de vista que a cobrança agora do cliente é bem maior, né? Sim, porque ele tem na palma da mão acesso a qualquer coisa, errado ou certa, mas ele consegue acessar fácil. E tem a parte sentimental também, que tá bem mais forte, né, do que era alguns anos atrás. Sim. É porque eu posso falar a minha idade, espero que a Deia não se importe, porque ele vai comprometer. A gente bota um pi. Isso! Mas eu tô próximo dos 50, ok. Até aí, beleza. Dos meus 50 anos, foram várias fases que eu tive de bicho e cada uma foi diferente da outra. E não só a minha, porque 25 anos que eu tô completando essa semana, esse mês de formado, é óbvio que por ser veterinário facilita muita coisa, mas eu tenho amigos e parentes que não são veterinários que eu vejo a forma que eles vão atuando também nos seus animais. E é muito diferente. Não é porque tem um amigo ou um sobrinho ou filho ou irmão que é veterinário que vai fazer tudo certinho, faz as besteiras também. A gente percebe que no dia a dia as pessoas mudou totalmente. Não é simplesmente dar uma ração. Qual é a ração? Porque antes só tinha uma opção. Hoje tem inúmeras e tem da boa a ruim, mas a pessoa quer buscar o melhor. É verdade. Eu vejo isso na casa dos meus pais. Nos meus pais era assim, antes era só cachorro fora de casa. A ração era da mais barata. O contrário. É isso. Agora, aquela ração por quilo, né? O meu pai ainda ele é um pouco mais... Das antigas. Das antigas. Mas aí junta eu e meu irmão, que é mais novo, aí... vamos pegar um gato? Aí o gato, ele faz o que ele quiser da casa, né? Exatamente. É o dono da casa, literalmente. Aí já pegou um segundo gato, e aí o gato deita no lugar dele. Terceiro vira um problema. Exatamente. Então... É que tem um cachorro e 2 gatos, então já tem 3, lá tem 3 pets, entendeu? Na minha casa agora tem 2 gatos só, então a gente tá caminhando, assim, mas eu vi essa mudança em casa mesmo, mudou muito, assim, antes era só pet fora de casa pra cuidar da casa. E agora... a gente acaba fazendo, eu vi a Andréa fazendo, e eu vi eu mesmo fazendo isso ano passado, quando o meu animal e ela com o dela chegou numa situação de envelhecimento ou de doença, a gente se privou de fazer algumas coisas porque podia acontecer alguma coisa com aquele animal e como que a gente vai fazer? Então, é deixar de visitar um familiar, óbvio que eu deixo por outros motivos também, mas mas não viajar com amigos, desculpa, exato, deixar de viajar ou de interagir socialmente com outras pessoas, porque eu tô com, no caso da minha gata ano passado, uma situação clínica delicada, e ela passou isso com a cadela dela, tem uns 4 anos. Então, isso muda, porque a pessoa vai adquirir uma responsabilidade. E ainda hoje tem as pessoas responsáveis, em aspas, porque ela levou no veterinário, mas ela não quer fazer nada, só levou e boa. Mas é a minoria, felizmente. É o desencargo de consciência, né? Exato. E hoje também a gente percebe o quê, né? O tutor, ele tá muito ansioso, né? A gente fica ansioso. O tutor já vem ansioso. Porque é óbvio, né? Nenhum tutor ele vai procurar o veterinário porque tá tudo bem. Não tá tudo bem. Sim. Algum problema tá acontecendo.
Ele tá lá, não é porque eu vim fazer um check-up. A gente Até gostaria tem muito. alguns, mas só Alguns fazem Sim, realmente, minoria. principalmente com o Kleber, né? Porque a oncologia, ela pede, né? Para que seja feito aí um check-up, né? Sim. Mas dificilmente você vê um cliente que tá lá, tipo, feliz, né? Feliz, eu tô aqui porque tá tudo bem. Não, né? Normalmente tem algum problema. Então, ele já chega lá com uma carga, né? Com uma Sim. carga. E isso não tem nada a ver com a gente mesmo. A gente não é culpado disso. Só que a gente pega isso daí pra gente, né? Pois é. Então, é isso que o Kleber falou, né? Já vem uma carga pesada pra gente, né? E dependendo do relacionamento que esse tutor tem com esse animal, seja ele gato, hoje em dia é mais gato e cachorro, né? Mais cachorro até do que gato. Mas você percebe que o vínculo, às vezes, é tão grande que não é só o tutor que é ansioso. O cachorro ou o gato também é Tem um ansioso. reflexo. Tem um reflexo. Então, você começa, você pira. Daí, tanto é que hoje, assim, eu participei de um congresso de anestesia bem recente, que foi aqui em Londrina, o brasileiro. Uma das palestras de encerramento ali era sobre a síndrome do burnout, né? No anestesista, no veterinário, né? Porque uma época isso daí estava super na moda também, né? Para falar. Porque realmente, né? Eles falam, né? Que o veterinário, não só veterinária, né? Eu acho que daí são vários setores, né? Principalmente da saúde, Sim. que eles acabam sofrendo mesmo essa síndrome, né? Por questões mesmo de cargas, né? Sim. De Muitas toda essa horas cobrança, de todas essas Sim. horas trabalhadas e que daí você não dorme, enfim, né? E realmente, né? Às vezes, se a gente vem com toda essa carga, com toda essa responsabilidade, né? Chega uma hora que realmente você tá ali quase que ligado no seu automático, né? Você já não tá mais dando o seu melhor mesmo, né? Você já tá fazendo ali o que, sei lá, né? É o seu automático mesmo. Você apertou o botão, começou a trabalhar, desligou o botão e vai embora, né? Você já nem sabe, mas não tá nem pensando, né? O que é que você tem que fazer, o que é que você tem que ver, o que é que você tem que... Então, assim, realmente, tudo isso, assim, mudou, com certeza, pra gente, melhorou, porque hoje em dia você vê os tutores, graças a Deus, hoje dificilmente, às vezes, eles levam para um clínico geral, muitos deles já procuram um especializado, um especialista, né? Então, até mesmo porque antigamente a gente ouvia muito lá na VetCare, né? Ah, eu já gastei, sei lá, já vendi o meu carro, né? E não resolveu. E daí, às vezes, a gente pensa, mas o carro não foi investido aqui com a gente, né? Ele, né, vendeu o carro, ele perdeu o carro, sei lá, vendeu o carro, mas ele realmente injetou o dinheiro dele em outro lugar. Então, assim, e quando ele realmente, às vezes, chega para nós, às vezes, realmente, a gente vai ter que fazer outros exames que daí ele, infelizmente, já não tem mais essa condição de gastar. Então, assim, e hoje em dia, como tá muito fácil o acesso, a gente percebe que esse tutor, ele já, nossa, tem um oncologista. Então, ele já procura direto o Kleber, por exemplo. Ele já não vai no clínico geral, que vai fazer um monte de exame, que depois vai mandar pro Kleber, que daí o Kleber vai pedir outros exames, né? Às vezes nem era necessário todos aqueles, às vezes o Kleber já direciona para alguns mais focado. específicos. Exatamente. Então, melhorou nesse sentido, pra gente melhorou, mas a carga emocional realmente eu acho que tá bem pior. Tá pegado, né? Tá Que daí pior. sobrecarrega os dois lados, né? Tá pior. Porque a gente começa a atender e começa a indiretamente absorver os problemas dos outros. Não tem como. E tem aquela famosa situação que você absorve a energia pesada de um cliente e aquilo acaba com o teu dia, o resto, porque você está pensando naquele paciente ou naquele problema do tutor que não é seu. Então é uma situação, por esse motivo que eu falei, preocupante, porque é muita entrega para um único foco e esquece que tem ao redor. Mas, de uma forma geral, voltando ao que a Andrea colocou, a participação de um clínico geral ainda é muito importante para, às vezes, não acontecer. Por exemplo, o hospital oferece um serviço de apoio também externo, laboratorial, imagem, enfim. Um cliente vai lá de uma outra clínica para fazer um ultrassom e ele está saindo do fundo da sala de ultrassom para ir embora, ele vê lá dermatologia, oncologia, outras especialidades. Ele vai e busca um atendimento, às vezes, sem ter necessidade. Às vezes, um clínico geral saberia resolver, ou ele busca oncologia e a dermato. Ele não vai saber sozinho distinguir qual que é o problema. Sim. Então, o clínico geral ainda tem uma importância muito grande nesse aspecto para fazer um direcionamento, mas acaba que ainda tem, de novo, como ele colocou, alguns exames que acabam sendo desnecessários para quem está na área, fica mais fácil. Se eu sei que aquele tumor é o mais provável, eu não vou pedir para avaliar diabetes, não naquele contexto inicial, talvez depois sim. Então, acaba gerando alguns gastos iniciais que
possam ser desnecessários, mas o clínico, né, tem uma importância bem grande nisso, clínico geral. Uma coisa que o André comentou, essa questão de gastar o carro, né, de já ter gasto um tanto, isso é uma questão que, por exemplo, eu tive um problema com o gato, inclusive acho que eu já comentei com vocês, né, e meu, a gente gastou o carro aí, no nosso carro, e também não encontrou. E eles colocaram uma justificativa que eu queria abrir aqui para ver se realmente é assim, mas que com o pet, com o gato, com o cachorro, não é igual com o ser humano, que o ser humano fala o que ele está sentindo, é mais simples de você encontrar, às vezes, o que é realmente, porque ele fala. Mas no cachorro, no gato, não é tão fácil assim, porque ele não vai comunicar, pode ter os sintomas, mas aqueles sintomas podem ser de diversas coisas. Sim. É realmente mais difícil encontrar a doença e ir direto ao ponto ali com um cachorro, com um gato, do que com um ser humano mesmo? É diferente em partes, porque se for pegar uma criança, ela também pode não estar falando ainda, que É ela verdade, ainda não né? está conseguindo. É, Então, aham. é o pai e a mãe que vai ter que se atentar ao que a criança está se manifestando Sim. ou o responsável por aquela criança. Mas, obviamente, que por ser mais de uma espécie, já dificulta um animal não falar, mas às vezes uma mudança de olhar. Para quem tem um cocker, então, vai saber bem o que eu estou dizendo, que é a mudança de olhar. Vai já mostrar alguma coisa que, no mínimo, não estou me sentindo bem. Então, aí vai buscar o que mais, e cabe ao veterinário saber questionar ao tutor informações que vão ser úteis. E vai desde o que está comendo, aonde ele passou as férias final de semana, ou no ano passado, enfim. Muito questionamento vai ter que ser feito. Mas é algo delicado, porque a gente pode investir numa coisa que eu vou colocar na minha linha de raciocínio, que pode ser aquela doença, e chegar no final, não foi. Sim. Então, eu excluí uma doença. Só que eu tenho várias outras possibilidades. Eu vou ter que começar, às vezes, por outro caminho. E isso vai demandando um gasto maior de exames. Aham. E, às vezes, até de medicamento. Porque, no primeiro instante, eu posso fazer alguns exames que me dão um direcionamento para tratar, só que eu vou acabar tratando um sinal clínico porque eu não consegui confirmar o diagnóstico. Uhum. E aí vai o escape, vai o escapamento, vai todo o pneu, vai todo o banco do carro e o carro inteiro depois. Aham. E às vezes não vai funcionar porque não chegou ao ponto. É comum chegar para mim, às vezes, uma situação que o animal tem, evidentemente, um tumor, só que eu não consigo acessar de forma simples para estabelecer um diagnóstico. Como que eu vou tratar? E se não for tumor, que tem outras doenças que podem formar lesões parecidas com tumor, eu vou colocar uma quimioterapia, não é? E aí? Então, complica um pouco mais. Mas o que acaba encarecendo também é o fato da rotina veterinária ainda ser menor, absurdamente menor do que a humana. Então, se eu pegar uma rotina de ultrassom, a pessoa que faz ultrassom na medicina provavelmente vai fazer lá uns 20, 30 exames por dia, acredito que facilmente. Aham. E ele vai laudar no transcorrer do dia. O nosso é uma rotina que tem um número bem menor, e ainda por cima, o clínico que encaminha, ele vai querer, ou o próprio tutor, um laudo naquele momento. Então, pelo menos lá com a gente, o laudo sai na hora. Dificilmente vai ser encaminhado no outro dia. Enquanto que na medicina, praticamente, por provavelmente ser um número muito grande de exames, vai ter 3, 4, 5 dias, uma semana, 10 para sair um laudo. Acabei de com meu pai agora recente, daqui 10 dias está o laudo pronto. E aí, eu vou ter que esperar, vou fazer o quê? Vou chorar? Não adianta. Na veterinária não adianta a gente querer fazer isso, porque os clientes tutores e os clientes veterinários vão cobrar rapidez. Então, isso acaba fazendo com que o custo aumente, porque eu tenho menor Tem mais possibilidade agilidade. de fazer, Aham. exato, eu não vou conseguir fazer mais uma rotina. E no caso de laboratório, exames laboratoriais, a demanda que vai chegar é pequena comparado com o laboratório humano.